É uma tristeza quando eu vejo meu congelador assim. Isso significa que já acabaram as marmitas dos últimos 15 dias. Então vamos fazer? Eu vou pegar aqui essa paleta que já tá picadinha. E aí eu vou temperar uma colher de sal, uma colher de páprica picante, eu gosto da picante, tá? E aí eu coloquei também aquele temperinho do Guedes, que já vem pronto também, que tem bastante ervinhas e tal, e dá um gosto super especial pra comida. Eu coloquei 2 pimentinhas de cheiro, porque eu sou apaixonada em pimenta de cheiro e eu acho que dá aquele toque especial. Gente, comida, ela basicamente fica gostosa por causa do tempero que você coloca nela. Então, muitas vezes as pessoas me pedem receita, só que nem é uma coisa de outro mundo, é só o tempero, sabe? Então, tipo assim, você tem que encontrar o seu tempero e como ele é agradável pra você, pra sua família. Tipo, o meu tempero não é igual ao da minha mãe, que não é igual ao da minha irmã, que não é igual ao da minha avó. E mesmo assim, a gente meio que aprendeu juntas, né? Foi vindo numa crescente. A minha avó ensinou minha mãe, que ensinou eu e minha irmã, e mesmo assim as comidas não ficam iguais. Agora eu tô mexendo aí, ó, pra poder transferir todo esse tempero que eu joguei por cima pra toda a carne. Porque se a gente não faz isso, algumas vão ficar super temperadas e outras nem tanto. Então, passe bastante na mão, vai passando em todos os pedaços de carne para poder ele ficar bem temperado. Agora eu peguei a minha panela de pressão e para cozinhar eu não coloco água, eu corto cebolas, porque a cebola, ela basicamente vira água na pressão e ela, tipo, passa um gosto incrível pra carne, sério. Tipo, ao invés de usar água, comece a usar cebola para poder fazer o seu cozimento. Essa daí ela tava com um talinho mais escuro no meio, então eu arranquei e continuei cortando. Tá vendo que eu corto em rodelas até bem grossas? Porque ele realmente vai dissolver enquanto tá cozinhando. E por isso que eu coloco ela mais no fundo, porque o fogo já vai pegar direto nela. Ela vai começar a meio que dar uma fritada por causa do calor e soltar a sua própria água, que vai soltar com a água também da carne e vai ficar uma coisa maravilhosa. Aqui, como eu queria uma carne meio que no molho e eu tô sem açúcar, eu coloquei o próprio tomate. Porque assim, o tomate com o caldo da carne e da cebola vai criar um lindo caldo pra mim já, tipo, e eu nem vou precisar usar um molho de tomate industrializado. Aí eu coloquei esse tomate aí e eu achei esse tomate tão interessante, olha que diferentão. E aí eu cortei também, porque ele era bem grandão, então eu cortei só esses 2 tomates. Aí eu nem corto também, tipo, muito bem, não. Eu corto grosseiramente, tá vendo? Bem grossão, porque o tomate também tem bastante água e vai ficar bem derretido conforme o calor for aquecendo essa panela. Depois que eu corto todo esse tomate, para poder não perder aquele tempero todo da carne, eu também jogo um pouco de sal nessa misturinha, porque o tomate rouba bastante o sal da comida, tá? Ele e a batata são ótimos para fazer isso. Então, se eu não colocasse, provavelmente essa carne ia ficar bem sem graça, tá? E aí eu transferi a carne, minha panela ficou bem cheia, mas como esses 2 ingredientes lá de baixo são ingredientes que vão praticamente dissolver, eu nem me importo muito, porque logo que começar a esquentar, eles já vão estar bem baixo e essa panela vai voltar com a metade do que ela tá aí. Inclusive, eu já vou trazer o resultado para vocês do primeiro cozimento e eu acabei até salgando um pouco mais essa carne porque eu ainda achei que ficou um pouco sem sal, mas olha isso, olha esse caldo maravilhoso. Ainda temos um pouco de cebola ali, mas a gente aqui não se importa com isso. E eu ainda dei uma batida nessa panela de pressão para ela poder ficar com caldo mais grosso. Agora vamos para coxa e sobrecoxa. Eu sou apaixonada por frango e coxa e sobrecoxa é um corte que eu amo muito. E a dica é, você vai encontrar meio que o meizinho ali, né, da coxa e da sobrecoxa, vai começar a cortar e você acha o nervo. E aí você consegue separar a coxa da sobrecoxa. Você não precisa comprar cortes totalmente separados, que muitas vezes eles saem muito mais caro.
Então, se você achar uma promoção da coxa e da sobrecoxa, é só tentar essa dica. Tipo, começa cortando ali no meio, e aí quando você já chegar mais no meiozinho do seu corte, você vai achar o nervinho, aonde que é a junção das duas, e vai conseguir cortar ela bem direitinho e separar as duas partes. Olha, não é tão difícil, tá vendo? E assim eu fui cortando todas essas coxas e sobrecoxas. E como eu coloco muito, e as minhas formas aqui em casa, elas são muito pequenas. O meu forno também é pequeno, e aí eu invento de fazer comida para 15 dias. Muitas vezes eu preciso deixar no forno por muito mais tempo que uma pessoa deixaria, sabe? Aí já são todas elas cortadas, eu cortei dois pacotes que deram aí em torno de 9 coxas e sobrecoxas. Então, no total, eu tive 18 pedaços, né, para poder tanto fazer as marmitas como comer na mesma hora, porque além de fazer as marmitas, no dia que eu cozinho, a gente já come aquilo mesmo. E aí eu coloquei um pouco de cebola, tá vendo? Eu cortei elas em 4 para poder também dar um gostinho a mais para esse frango. Eu vi que não ia dar para temperar na forma, então eu fui passando para um refratário separado para poder fazer meu tempero. Esse tempero não é o Edu Guedes, é um tempero que chama Frango Fit, que eu compro aqui perto de casa. E aí eu fui colocando no olho mesmo, porque eu não tinha uma quantidade específica para colocar. Fui colocando uma pimentinha do reino também, que eu gosto bastante. Coloquei também a páprica picante. Ai, nossa, você vai colocar páprica em tudo. Nem faz tanta diferença assim, sabe? Nesse frango, porque eu coloquei bastante tempero, sal. Já na carne, parece que o gosto da páprica fica bem diferente. E aqui eu fiz a mesma coisa, fui temperando, ó. Fui mexendo, temperando. E aí eu fiz uma caminha com aquela cebola e depois eu fui colocando os pedaços de carne ali bem dispostos para não perder. Então, como eu sei que vai demorar muito no forno, mais de 1 hora, às vezes 2 horas esse frango, então ele é uma das primeiras coisas que eu faço para não perder tanto tempo e às vezes até terminar outras partes da refeição e ter que fazer as outras coisas e deixar elas prontas e, tipo, ficar frio, sabe? Então, eu tento fazer primeiro para não acontecer isso. Aqui eu tenho uma abóbora cabutiá e ela é bem difícil de cortar. Eu comecei com uma faca bem pequena e depois eu até mudo de faca. Vocês vão ver que eu vou mudar de faca. Realmente, a abóbora cabutiá não tem jeito, ela é muito difícil de cortar. E para isso, como eu queria fazer um purê, aqui eu nem trouxe todo o processo, mas é só para mostrar para vocês que eu cortei ela toda, fui cortando ali. E ao invés de descascar, já que é um processo que ia demorar muito mais, eu cortei ela em pedaços grandes, bem grandes, e já dei uma temperada para poder colocar na air fry para me ajudar com esse processo de descascar, porque aí ela vai ficar um pouco mais mole, né? E vai facilitar. Isso porque o meu forno já estava ocupado com o frango, senão ia ser pro forno mesmo, tá? Porque aí caberia muito mais. Cara, que eu não tenho nenhuma dica pra dar pra vocês a não ser essa. Tipo, cortar você vai ter que sofrer mesmo, mas depois, quando você for colocar em algum lugar que esquente ela vai ajudar aí a descascar essa abóbora. Eu coloco um pouco de azeite para não ficar muito seco, e aí eu coloquei um pouco de sal também, tá vendo? Já na cuba da air fry, e aí eu dou uma mexida dentro da air fry mesmo, para não passar a mão ali no azeite, né? Porque aí ficaria tudo melecado, eu tava fazendo vários processos, então atrapalharia. A batata, meu marido que descascou pra mim e cortou. Ele cortou nessas rodelas grossas, porque eu vou fazer batata saltê. Francesa ela. Aqui eu coloco água até sobrepor a batata e já salgo, tá? Batata, ela é muito difícil, ela não pega muito sal depois que você
cozinha ela. Então, você tem que colocar bastante sal já nesse início do processo. E aí, eu coloquei ela pra cozinhar já com tampa fechada, porque também nessa vasilha ela já quase não tava cabendo. E aí, ela cozida pra mim, quando ela, tipo, você pega, mas ela ainda tá firme, tá vendo? Senão você não consegue fazer ela saltê. E o que é esse tal de saltê, Ângela? Eu coloquei uma frigideira, uma margarina ou uma manteiga, o que você preferir, pode ser azeite também. E aí você meio que frita ela dos dois lados pra ela ficar bem crocante. Aqui eu trouxe mais outra dica, nem trouxe o processo todo também, porque se eu trouxesse todos os processos ia dar mais de 1 hora de vídeo. É que quando você vai fazer alguma coisa com jiló e você tem que cortar tudo, porque o jiló ele é bem pequenininho e você precisa cortar muitos jilózinhos. Coloque numa água, porque senão ele vai ficando muito escuro. Eu tô até tentando mostrar ali que a água tá escura, tá vendo? Já o jiló não tá tão escuro assim. E aí, gente, depois de fazer bastante processo, esse foi o resultado.